Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o assunto de compromisso e ganhando vidas. Eu vou tentar resumir o máximo possível para a gente poder adiantar, tá bom? E depois eu mando os slides para que vocês possam anotar, ler com calma. Mas são dois assuntos abençoados. Então, compromisso. Como e em que você pode melhorar o comprometimento com Deus? Essa pergunta é para você fazer uma anotação aí no material que você está estudando. Então, você pense aí um tempinho. O que você pode melhorar o seu comprometimento com Deus? Não é uma coisa que você precisa abrir para as outras pessoas, porque é um assunto particular. Mas é uma pergunta para você meditar. Em João 15:14, o Senhor Jesus Cristo disse assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. João 15:14. A aliança de Deus. O nosso Deus é um Deus de compromisso. Ele está comprometido conosco 24 horas. Ele tem uma aliança e um compromisso de nos guiar, de nos guardar, proteger, fortalecer, nos curar e suprir todas as nossas necessidades. Não há como crescermos espiritualmente se não este compromisso com Deus. O que é um compromisso? Ter compromisso é ter obrigação assumida por uma ou diversas partes com algum objetivo. Nós, como igreja, devemos cumprir aquilo que Deus tem ordenado e assim sermos comprometidos. Então, vamos lá. Nosso compromisso com Deus exige renúncia. Renúncia do eu, dos projetos pessoais, das coisas que desagradam a Deus na sua vida, como vícios, más amizades, palavrões, música do mundo, etc. Eu vou abrir aqui essa referência, Lucas 14, 26, 27. Também exige de nós disciplina. Disciplina para quê? Para orar, jejuar, ler a palavra de Deus, ir nos cultos da igreja, ir na célula, participar da escola de base, que nós estamos aqui, né? O apóstolo Paulo disse que fazia o corpo cumprir para ele não ser reprovado. Tá lá em 1 Coríntios 9, 27. Diz assim: antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, é algo muito forte essa palavra que ele ministrou, porque muitas vezes nós que estamos ensinando a palavra de Deus, devemos tomar muito cuidado, para que a gente não venha cair nesses mesmos erros. E todos nós, como irmãos, como família de Deus, a gente sabe que é difícil em algumas circunstâncias, mas a gente vai pedindo para Deus direcionamento, né? E a gente vai conseguindo tanto renunciar ao eu, aquelas coisas que de repente a gente faz de errado, como também ter disciplina para poder estar com o Senhor, tendo seu tempo de devocional, de oração e jejum, leitura da palavra, fazer algo produtivo para Deus, né, todos os dias. Lógico que essa questão de ir na igreja, ir na célula, escola de base, às vezes pode acontecer alguma situação e a gente não conseguir ir, né? Mas nós devemos ter em mente que o nosso corpo, ele quer mesmo o conforto, ele quer, né, que nem agora de manhã, um friozinho desse, ele quer outra coisa. A carne, né? O espírito, ele tá pronto. O espírito tá lá, mesmo deitado no corpo, ele tá lá assim, vai orar, Luciana. O espírito tá pronto, mas a carne, ela é fraca. Ou então, Luciana, agora tem escola de base, levanta. E eu, tem que me arrumar. Então, eu meio que cato meu cérebro, cato meu corpo e jogo ele debaixo do chuveiro
como eu falei pro Pedro agora há pouco, e consigo seguir naquele alvo, para poder fazer o meu corpo servir ao Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes os momentos que a gente está mais sem vontade de ir na igreja ou ir na célula, é o tempo que Deus preparou para falar conosco. Porque isso é um mistério, não dá para explicar. Tem dia que você tá mais cansado, você não quer ir para a igreja, ou você não quer ir para a célula, ou que você não está disposto a fazer um tempo devocional. Mas se você tem esse compromisso, essa disciplina e vai, o Senhor prepara um presente para você, uma palavra, um fogo do Espírito especial, algo muito importante. Aqui em Lucas 14, 26, diz assim: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Olha só como é forte esse texto. O Senhor Jesus Cristo falando que nós devemos estar pronto a morrer para segui-lo, né? E nós não devemos amar nada mais do que ele. E aqui ele utiliza a família, né? O pai, a mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, né? E lógico que inclui tudo isso, amigos, todos aqueles que a gente considera, e até às vezes trabalho também. Às vezes a gente se dedica tanto a trabalho. Eu lembro que quando eu estava trabalhando fora, agora eu tô mais como dona de casa, mas quando eu estava trabalhando fora, eu lembro que eu saía às 5 da manhã e já teve vez de eu chegar às 9 horas da noite. Então, com certeza, eu estava me dedicando muito às coisas do trabalho. E aí, quando era para eu ter meu tempo com Deus, eu já estava sem nenhum tipo de energia para poder seguir nessa disciplina. Nós precisamos ter perseverança. Precisamos vencer o cansaço, as barreiras, as dificuldades do dia a dia e nos apegarmos. A obediência é uma das exigências também, né, do compromisso, do comprometimento. Lá em 1 Samuel 15, 22, deixa eu abrir com vocês. Respondeu: o que é que o Senhor prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifícios, as melhores ovelhas. Nessa parte da obediência, 1 Samuel 15, 22, ele diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício das melhores ovelhas. Porque Deus tem prazer na obediência. Quando no Velho Testamento era necessário oferecer sacrifício, é porque a pessoa pecou. E a pessoa só peca quando ela não tem compromisso. Lógico que nós vamos pecar, porque somos imperfeitos. Porém, ele exige de nós essa obediência. Somente os que obedecem à vontade de Deus entrará no reino dos céus. Então, em Hebreus 13, 17, diz: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso. Então, esse é um item importante também, que é a obediência aos líderes. E Jesus foi o maior exemplo de obediência. O pecado foi introduzido no mundo pela desobediência, e não devemos seguir o exemplo de Adão, mas de Cristo. Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse texto de Hebreus 3, versículo 6, diz assim: mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Então, nós precisamos ser perseverantes. Concluindo, Deus nos quer como seu amigo.
E para que isso aconteça, precisamos ouvir e obedecer a Ele, isso é, ter compromisso com Deus. Sua vida será bem mais abençoada através do compromisso com Ele. Vou falar com vocês sobre ganhando vidas. Tá dando para ver aí, Ana? Ah, tá bom. O ide de Cristo. Em Mateus 28, 19 a 20 diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, olha só o que diz aqui. Ide e fazei discípulo. Então, Deus está mandando que Jesus Cristo nos mandou fazer discípulos. Ele fala que a gente tem que fazer esse discípulo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui na escola de base é algo que o Senhor Jesus Cristo nos mandou. E nós também devemos, como parte desse corpo, anunciar a Jesus Cristo. Alguma situação onde falou do amor de Deus com alguém e você foi usado por Deus? Eu passei, assim, uma das situações é assim, eu sou grato a Deus por me proporcionar isso. Muitas vezes, acho assim, um dom que Deus me deu. Uma das situações foi onde eu adentrar na padaria um dia, né? E aí tinha um rapaz sentado na porta da padaria, vi que estava ali com frio, fome. Aí eu fui lá dentro, peguei um café para ele e tal, sentei do lado dele e fui falar de Jesus para ele, né? E fui dar um conforto espiritual para ele ali. E para minha surpresa, ele era um cristão desviado, né? Ele era um cristão desviado. E abandonado pela igreja, abandonado pela família. Puxa. E beleza, aí eu fiz a minha parte, falei de Jesus e a gente conversou bastante sobre isso, porque ele conhecia tremendamente a palavra, né? E a gente, assim, era assim, para um ser humano normal, para não cristão, seria uma coisa quase impossível no odor que ele estava, a situação que ele estava ali, chegar perto dele, mas eu nunca vi isso, né? Então eu cheguei, eu abracei ele, eu chorei com ele, amém, né? E falei para ele, volta para a igreja, né? Jesus te ama, tal. Beleza, passou. Depois eu não vi ele mais na porta da padaria. Passou uns 4, 5 meses. Depois, ou mais, né? Eu fui para a padaria, quando eu estava saindo, aí eu escutei aquela voz de longe assim: ô crente! Aí eu falei, ué, olhei para lá, embora, né? Aí, de novo, ô crente, ô vaso! Aí olhei para trás, aí eu reconheci. Quando eu olhei para trás, terno, gravata, o violão pendurado nas costas. Que coisa linda. E ele chegou, eu me emociono toda vez que eu falo. Ele pulou em mim, me abraçou. Que não é Deus, hein? E ela ficou até assustada, né? Porque ela não sabia da situação, né? E ele falou: meu irmão, Deus te abençoe, o Senhor te usou como um anjo na minha vida, porque eu voltei para a igreja, eu restaurei a minha família, restaurei meu casamento, a minha fé e tal. Nunca tinha acontecido isso, de alguém chegar perto de mim pela situação que eu estava. Foi aquela coisa, então assim, nossa, ali naquele momento eu me regozijei de tanta presença do Espírito Santo, glória a Deus, o poder de Deus na minha vida. Amém. Então é muito importante sim a gente falar de Jesus, a gente buscar aqueles que estão na rua, que estão sozinhos, que estão em situação de rua, situação de miséria. Às vezes tem pregadores ali que estão largados no chão. Já pensou, é verdade. Enfraquecer e cair nas armadilhas do inimigo e acabar naquela situação. Então é muito importante falar do amor de Deus para as pessoas. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por esse testemunho maravilhoso? Glória a Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia conosco, Jesus. Aleluia. Gente, muito, muito lindo esse testemunho. E é exatamente isso. Eu não vou acrescentar em nada, porque eu creio que o Espírito Santo já falou conosco, né? Através desse testemunho tão lindo. E nós devemos fazer a nossa parte, que é, lógico, falar, mas também ter algumas atitudes, como teve o Kleberson, né? Que foi usado por Deus tremendamente. Que seja como uma inspiração para todos nós.
Sim, Deus fez um conheço. trabalho tão bonito na vida dela, através da minha, porque ela sempre conta o testemunho dela e ela fala no meu nome, que foi eu que abençoei a vida dela, até certo ponto. Porque Deus tem uma célula, Deus me tirou daquela célula, me mandou para outra célula que eu não podia ficar lá, porque devido ao horário eu não podia comparecer, eu sempre chegava na correria, chegava naquela correria, mas Deus fez isso, mandou eu para ir uma célula, para poder eu me encontrar com ela, e através de mim, ela tinha chegado do estado dela, onde ela morava, e ela precisava de máquinas para abençoar a vida dela, porque ela é costureira, mas ela não tinha como comprar, não tinha dinheiro, era muito caro. Então, eu chegando naquela célula, eu dei para ela o caminho para que ela pudesse conseguir as máquinas. Eu informei ela que tinha uma pessoa que vendia máquinas e era barato e ela ia poder comprar. Eu levei ela até essa pessoa e ela comprou as máquinas dela e ela fez o ateliê dela de costura na casa dela e hoje está sendo muito abençoada. Glória a Deus, irmã Maria. Fez cursos e hoje vive disso. Amém. E o interessante é que eu fiquei nessa célula até certo ponto. Depois eu voltei para onde eu estava. Entendeu? Glória. Olha, Deus é maravilhoso. Imperativo. Vá. Ele está dizendo, vá, ide e pregai o evangelho. O ide também é um ministério. O ministério evangelista. Existem algumas pessoas que têm esse dom, esse chamado de evangelista. E muitas vezes esse evangelista ele vai levar multidões para o reino de Deus. De forma individual, um a um, ou através de uma forma de... Através de uma igreja, por exemplo, um ministério. Muitas vezes em algumas igrejas eles fazem encontros para jovens. E aí vem essa pessoa que tem esse dom, esse evangelista, e ele faz ali a pregação, e é como se fosse um pescador de rede, onde recolhe muitos peixes, né? Onde traz ali, pesca vários peixes para a glória de Deus. Então, no um a um pode ser algo natural, no dia a dia, que nem a gente tem um exemplo onde o Liu estava ali conversando com a moça do caixa da época da Arapuã, né? Onde alguém, de repente, está sofrendo, entra em contato com você e você fala do amor de Deus. Mas também pode ser algo intencional, onde você busca pessoas para evangelizar, que eu acredito que tem a ver com essa situação do Cleberson. Porque esse rapaz que estava na calçada não veio falar com ele, não é isso, Cleberson? Isso, exatamente. Eu fui até ele, né? As pessoas estavam passando, estavam ignorando, né? Isso. E ele estava quase na porta da padaria, né? Entendeu? Então, o ser humano natural, ele ignora mesmo, ele passa por cima, né? E a gente, com o Espírito Santo em nós, a gente não tem capacidade de fazer um negócio desse, né? Então, mas aí eu fui até ele, eu usei como eu vi que ele estava com fome, então primeiro o que eu fiz? Primeiro eu fui alimentar o estômago dele, para preparar o espírito. Aleluia. Né? Eu não sabia o que eu ia encontrar, então o Senhor me deu discernimento, falou, vai lá, Deus falou comigo, vai lá, pega lá e dá o que dá de comer para ele. Glória aí, a Deus. Na sequência, quando ele estava ali alimentando o estômago, comecei a falar, alimentando o espírito dele. E aí deu o que deu. Glória a Deus. Não, e detalhe, ele falou que eu estava no carro, não estava... Não, no dia que o rapaz chamou ele, eu estava no carro. Mas no dia que ele foi falar com o rapaz, eu não estava com ele. R$5 ele ainda comprava, tipo, 8 pãezinhos, 10 pãezinhos, sabe? E aí eu coloquei, ele levou R$5, tipo assim, vou ali na padaria, pegou R$5. Bom, eu sei que esse cara chegou só com 4 pãezinhos em casa. Eu pensei, mãe, cadê o restante dos pães? Foi muito engraçado esse dia. Dividiu o pão literalmente, né? Dividiu o pão literalmente. Dividiu. Mas é lindo mesmo, esse testemunho maravilhoso. E aqui nós temos lugares onde nós podemos evangelizar. No lar, na vizinhança, de casa em casa. Aí que nem o Cleberson foi na porta da padaria.
Aqui diz a todas as pessoas. Paulo pregou tanto a grego quanto a judeus. Nós temos esse testemunho aí do Kleberson também, que ele pregou uma pessoa que é discriminada perante a sociedade, um mendigo, né? Então, nós devemos pregar a todo tipo de pessoa. Também pode ser no trabalho, como esse exemplo do Lio. Também pode ser na célula, como foi essa situação em que a irmã Maria foi usada pelo Senhor. Então, em qualquer lugar, aqui fala no transporte, nos hospitais, em outras instituições. Às vezes a gente está numa fila, a gente consegue ser usado para levar o evangelho. Pela Bíblia, por livro, através de um livro, através de testemunho, por um telefonema, por uma mensagem, por meios de comunicação como rádio e TV. Essa forma de rádio e TV acontece pelas igrejas que têm a oportunidade de ter uma rádio ou uma TV. Mas nós podemos dar um livro de presente, podemos contar um testemunho para uma pessoa, ou entrarmos em contato através de uma ligação, né, e falar para a pessoa que está com saudade, de repente falar de Jesus Cristo, esperar uma oportunidade ali para poder encaixar o assunto de falar do amor de Deus, e assim por diante. Agora a gente tem essa forma do WhatsApp, que é uma forma muito boa de falar do amor de Deus também, de ligar, de mandar mensagem para amigos que a gente, de repente, não está tendo mais contato. E assim como Deus te alcançou através de alguém, ou seja, nós fomos evangelizados, Ele quer usar a sua vida para que outros sejam alcançados e para trazer alívio. O evangelho é uma boa notícia. O vocábulo evangelho era usado em tempos de guerras para relatar as boas novas, boas notícias. Nós temos a boa notícia em meio à guerra. Jesus venceu a morte. Já pensou, irmãos? A pior guerra que alguém poderia ter na vida é a morte. Mas Jesus Cristo venceu a morte. A biografia de Jesus é relatada nos 4 evangelhos e demonstra a vitória de Jesus na cruz sobre o diabo. Em Lucas 2, 10 ao 11 diz: Todavia o anjo lhes revelou: Não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Jesus venceu o pecado, o diabo e nos trouxe a paz. Aqui em Atos 10, 36, diz assim: Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Então, nós já conhecemos a boa notícia, né? E a gente já tem que passar adiante essa boa notícia. Hoje, a irmã Maria entrou na live falando que recebeu uma boa notícia. E como é bom a gente receber boas notícias. E outras pessoas estão esperando para receber essa notícia. Aqui em 1 Coríntios 15, 55, diz assim: Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o pecado que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cadê a morte, gente? Não tem mais morte. O Senhor nos deu a vida eterna através de Jesus Cristo. Antes nós estávamos nos reinos das trevas e o Senhor nos colocou no reino do Filho do seu amado, que é Jesus Cristo, onde nós podemos confessar a paz, nós temos acesso às coisas de Deus, à presença de Deus, a anjos, a coisas celestiais, ao amor deles, às coisas insondáveis através do Espírito Santo de Deus. Então nós não temos mais a morte, porque aonde Deus está, a morte não reina. Jesus Cristo morreu a nossa morte porque Ele quis se entregar por nós. Mas
Do mesmo jeito que ele se entregou, ele reviveu. E nos reviveu para nos dar vida. Então, essa é a boa notícia. E aqui nós temos uma ilustração de Filipe. Nós temos uma ilustração de Filipe, né? Mas antes diz assim, Romanos 10:15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Romanos 10:15. Esse versículo é lindo, gente. Que maravilhoso. Ele está querendo dizer que nós somos enviados, né? Ele está usando uma figura de linguagem aqui com essas questões para que a gente venha meditar. Porque ele nos enviou. Nos enviou para quê? Para pregar, né? Se a gente não falar desse amor, se a gente não for enviado e não falar desse amor para as pessoas, como que elas vão ouvir? E depois como que vão crer? E como vão invocar o Senhor Jesus Cristo, invocar Deus nos momentos que tanto precisam quanto têm que estar com Deus? Somente através desses que anunciam o Evangelho. E a palavra de Deus, ela deixa de uma forma muito bonita, que ela fala assim, quão formoso, como é bonito, os pés dos que anunciam o Evangelho de paz. É uma exclamação que o Senhor demonstra grande apreciação por aqueles que pregam o Evangelho dele. Aqui em Atos 8, 30, 31 diz assim, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e se sentar ao seu lado. Então, essa primeira ilustração aqui que a gente viu, esses dois aqui, que é outra imagem. Filipe, ele estava numa região, né? E o Senhor pediu para que ele fosse para essa outra região, né? Que está lá em Atos 8. Olha só, no versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe, apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém para a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. E no caminho ele viu eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesouro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o profeta Isaías. Olha só o que aconteceu. Filipe, o anjo do Senhor disse para Filipe. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus o convidou a ir por aquele caminho, né? Pediu para que ele fosse por aquele caminho. A própria palavra do Senhor fala que pouca gente ia por aquele caminho, mas ele foi, se aprontou e foi. No caminho, ele viu a carruagem. E lá estava esse oficial da rainha da Etiópia, era o eunuco. Esse eunuco tinha vindo para Jerusalém para adorar a Deus e estava voltando e lendo uma porção das Escrituras. Naquela época, a Bíblia não era como nós temos hoje, ela era tinha partes, as pessoas caminhavam com ela com partes, porque eram rolos. Nós temos a graça de Deus de termos a Bíblia completa, a palavra do Senhor inspirada nas nossas mãos, da forma que for o caso, ou em papel ou no celular, mas naquela época era pergaminhos. E ele estava lendo o Isaías, né, o profeta Isaías. E ele falou assim, como eu posso entender se alguém não me explicar? Porque Filipe, ele usou aquilo que ele estava lendo para poder abordar ele. Porque Filipe estava sendo usado pelo Espírito Santo para pregar a Jesus Cristo para esse homem.
E ele falou, como eu posso... na hora que ele perguntou, o senhor entende que está lendo? Ele falou, como eu posso entender se alguém não me explicar? E aí, ele convidou, né? Esse etíope convidou Filipe para entrar na carruagem e os dois começaram a conversar a respeito de Isaías. E a parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito dos descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. E o funcionário, no caso o etíope, disse assim a Filipe, por favor, me explique uma coisa, de que é que o profeta está falando? É dele mesmo ou de outro? Ele achou aquele texto tão interessante, mas ele não conseguia entender. E aí Filipe começou a falar a respeito das coisas de Deus para ele. E ele, em seguida, pediu para ser batizado. E ali, naquele mesmo lugar, ele foi batizado. Algo aconteceu tão surpreendente. Filipe, ele tinha esse dom de evangelista, né? Ele era diácono, né, como ministério na igreja, mas ele tinha esse dom de evangelista. Porque logo em seguida, saindo das águas, na parte 39, diz assim: quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não mais viu Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu sua viagem anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, olha só como que Filipe era usado por Deus para ser direcionado por vários lugares para pregar esse evangelho de paz. Então, Deus te chama. Jesus não chama só pastores e líderes. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Jonas foi chamado para pregar sobre Deus em Nínive, está lá em Jonas, e tentou fugir. Do navio foi parar na barriga do peixe. E vemos no capítulo 3, do 1 ao 2, novamente o seu chamado. Então, eu não vou ler os textos, queridos, mas Jonas, ele foi chamado, ele tentou fugir, né? Aconteceu ali várias situações, uma tempestade. Os marinheiros tiraram sorte para saber quem que estava causando aquele problema. Acabou que a sorte caiu sobre a vida de Jonas. E Jonas foi jogado no mar. Um peixe esse peixe engoliu Jonas, né? E Jonas ficou ali 3 dias, né? Novamente, no capítulo 3, nós vemos Jonas ser chamado para pregar o evangelho. Por fim, Jonas pregou o evangelho de Deus e os moradores de Nínive se arrependeram, né? E Deus não os destruiu. Então, basicamente, nós não devemos fugir do nosso chamado de pregar o evangelho, fugir da presença de Deus, daquilo que o Senhor nos manda. Em João 17, 18, vemos que nós fomos enviados como Jesus foi enviado. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Então, nós fomos enviados por Deus neste mundo para fazer a sua obra. Em Atos 4, 20, nós temos aqui, os apóstolos eram constrangidos pelo amor e não deixavam de falar do que haviam recebido. Aqui no versículo 20 diz assim, de Atos 4, 20. Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Porque é muito bom, gente, falar do amor de Deus. É muito bom compartilhar testemunhos. Em Mateus 9, 35 a 38 também fala que Jesus viu a multidão como ovelhas sem pastor e falou sobre o grande trabalho que poucos são os trabalhadores e orou para que o Senhor enviasse mais trabalhadores. Neste texto, ele viu a multidão como desgarrados e errantes, como ovelhas sem pastor. Nosso coração deve ter compaixão das vidas e agir pregando o evangelho.
Jesus. Na prática, não é apenas trazer pessoa à célula ou à igreja, orando, ligando, acompanhando até uma célula ou a igreja, ensinando a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Isso é a parte do ID, é ensinar e a obedecer. Né? A gente pode falar do amor de Deus, contar um testemunho, orar, mas se a gente puder, né, algumas situações, que nem o Lio não teve oportunidade de voltar a falar com aquela pessoa, mas o Espírito continua a obra. Porém, na prática, se você tiver acesso à pessoa, se for um familiar seu, é importante você continuar esse chamado, né? Orando por ela, se for o caso, acompanhando até a igreja, e até, se for o caso também, ensinando algo que você aprendeu. Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15, 12 ao 14. A Bíblia chama de sábio o que ganha almas. Está em Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. A luz. Esse versículo ele é muito lindo, eu vou até ler ele completo. 1 Pedro 2:9. Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Algo muito sério, que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? E esse chamado é para anunciar os seus atos poderosos. Então, nosso ID é para anunciar coisas grandes. Esteja disposto, coloque-se à disposição de Deus e a partir de hoje, e Ele vai te usar para que os seus amigos, vizinhos, familiares sejam alcançados pelo amor de Deus. E não só esses, né? Mas pessoas que a gente não conhece, que ainda vai conhecer, que o Senhor vai colocar no nosso caminho, eu creio, para falar do amor de Deus. Fale de Jesus e tenha um bom testemunho através de sua atitude, muitos se achegarão a Deus. Então, glória a Deus. Essa questão do testemunho é muito importante para ganharmos aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Se a gente tem um testemunho de vida, né, a gente consegue atrair muitas pessoas para Deus. O testemunho fala muitas vezes mais do que palavras. E nós devemos ter esse cuidado e sermos zelosos. Amém? Desculpa a pressa, gente. Mas eu queria falar essas duas aulas, porque agora vai ficar faltando só duas. Então, a semana que vem, se o Senhor permitir, eu pretendo dar essas duas aulas. Uma é sobre os dízimos e as ofertas, e a outra é sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. Amém. Muito obrigado por vocês me acompanharem nessa manhã gelada. Glória a Deus! Glória a Deus. Vamos orar? Esquenta, o Espírito Santo esquenta. Esquenta, eita glória. É verdade, o Senhor nos visitou hoje, hein? Foi bênção. Ó, vamos orar então. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, pela tua palavra mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai, queremos nos colocar diante de Ti com um compromisso diretamente a Ti. Que o Senhor possa trazer em cada uma das vidas, Pai amado, dessa escola de base, essa noção de comprometimento contigo, Pai. Porque não são apenas as pessoas, mas principalmente ao Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos fez amigos, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou e nos chamou como amigos, Pai. Oh, Jesus, eu também te agradeço, Senhor, pela oportunidade de falar sobre o Evangelho de Cristo, o Evangelho de paz. Nos usa, Senhor, para pregar a respeito desse Evangelho. Nós colocamos essas vidas que estão aqui
como aquelas que vão assistir no YouTube as aulas. Capacita, Senhor. Espírito Santo, enche essas vidas. Dê pessoas, Senhor. Nos dê multidões, Senhor, para pregar a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, o final de semana. Que o Senhor possa encher vocês cada vez mais do seu Espírito Santo. Vou já responder o meu questionário. Aí, isso mesmo, minha Maria. Muito obrigada. Vou aproveitar o embalo e já respondo e já mando. Isso mesmo. Deus abençoe, queridos. Um beijo. Amém, irmão. Deus abençoe. Amém. Amém para vocês também. Tchau.